A montanha-russa dos idiomas. A diferença entre estrangeirismos e empréstimos linguísticos revela a qualidade das relações com outros povos, segundo José Augusto Carvalho. Há duas forças na língua que, segundo o Saussure, se opõem simultaneamente: o espírito de campanário, o espírito de clocher, e o espírito de intercurso. O primeiro visa assegurar a estabilidade da língua diante de influências estrangeiras. O segundo opera de forma a permitir a entrada na língua de empréstimos e estrangeirismos. O empréstimo é uma forma ou expressão linguística que uma língua aceita e adota de outra. O que distingue o empréstimo do estrangeirismo é que este ainda não se integrou à língua, enquanto aquele já é do domínio de seus usuários. Assim, palavras como habitat, do latim, menu, do francês, flashback, do inglês, blitz, do alemão, são estrangeirismos. Mas termos como balé, do francês ballet, chauffeur, do francês chauffeur, futebol, do inglês football, chutar, do inglês shoot, são empréstimos porque já estão incorporados à língua com uma roupagem vernácula integral. O empréstimo pode ser externo, quando proveniente de outra língua, como mantilha de origem castelhana, ou interno, quando proveniente de um dialeto, de um registro, de um falar típico dentro da mesma língua, como michar ou micharia, da gíria dos ladrões, ou boia, comida, na gíria militar. Nem sempre o estrangeirismo adotado numa língua tem o mesmo sentido na língua de origem. Assim, a expressão outdoor é usada por falantes do português para designar o quadro em que se fazem anúncios em via pública, não tem sentido em inglês, em que outdoor significa ao ar livre. O que nós denominamos outdoor chama-se em inglês de billboard. O francês rendezvous significa encontro, sem a conotação pejorativa de seu uso em português. A expressão bigot, por Deus, do médio alto alemão, usada como invocação para reforçar uma afirmativa no século XV, entra na língua francesa como bigote, com o sentido de carola, pessoa muito devota. O termo alemão blitz, que como blitz usamos para designar uma barreira policial feita de surpresa, se origina da expressão blitzkrieg, da guerra relâmpago, que designava os ataques rápidos e inesperados dos alemães na Segunda Guerra, mas na língua de origem blitz significa relâmpago e não batida policial. Decalque, empréstimo, muitas vezes faz turismo, passa de uma língua A para uma língua B e volta à língua A com modificações. O português feitiço deu origem ao francês fétiche, que voltou ao português com outro sentido. O substantivo boeuf, que em francês significa boi, foi emprestado ao inglês, que o adotou como bife, na palavra beefsteak, fatia de boi, que voltou ao francês como beefsteak, em português, bife. Um tipo especial de empréstimo é o decalco, termo com que se designa a tradução literal na língua A de uma palavra, expressão de uma língua B, às vezes com a subversão do significado tradicional na língua A, dos elementos que constituem a tradução. Por exemplo, cachorro-quente é decalque do inglês hot dog. Salvar, no sentido de guardar no arquivo do computador, é decalque do inglês save. Realizar, com o sentido de entender, perceber, é decalque do inglês realize. A utilização de gênero como sinônimo de sexo é decalque do inglês gender. Numa confusão condenável, porque gênero nunca existiu em português como sinônimo de sexo. Sexo é distinção semântica e gênero é distinção gramatical. Isto é, uma palavra sempre do gênero feminino, como criança, por exemplo, pode designar a pessoa do sexo masculino, e vice-versa, uma palavra do gênero masculino, como mulherão, designa a pessoa do sexo feminino. E aqui está o problema da questão de gênero no Brasil, né? O problema importado com um significado completamente desproporcional, descolado da realidade, tendo a ver com gênero, né? E gênero aqui nunca teve a ver com sexualidade. Mas aí a teoria de gênero e até a ideologia de gênero, até os que condenam, ninguém sabe de porra nenhuma dessas merdas, né? Em grande tradução, a montanha-russa é de origem alemã, não russa. A atração de parques de versões alemães, Rutschberg, Berg é montanha e Ruth de escorregamento, mudou no francês, Ruth foi traduzido como russa e virou montanha russa. Montanha russa por puro engano e chegou ao Brasil como montanha russa, né?
Equívoco, né? A expressão luta de classe, que designa no marxismo o conflito entre classes sociais ou entre o proletariado e a burguesia, é um decalque do alemão Klassenkampf. Outros decalques, como quebra-luz, do francês abajur, arranha-céu, do inglês skyscraper, balípodo ou ludopédio, o neologismo de Castro Lopes para substituir o inglês futebol, autoestrada, do francês autoroute. Às vezes o decalque nasce de uma tradução inadequada na expressão Hutbahn ou Hutberg, que significa montanha, berg e de escorregamento Hut, a atração alemã em parque de diversões. O nome Hut foi indevidamente traduzido para francês como se fosse o adjetivo russe, e a atração ficou conhecida como montagne russe, montanha russa. O futebol, um estrangeirismo de uso no Brasil, apenas parcialmente adaptado ao vernáculo, é a palavra gol. Alguns gramáticos e o dicionário Roais, equivocadamente, postularam a existência de um plural góis, apenas virtual e hipotético. Na verdade, gol é apenas a adaptação gráfica do inglês goal, já que todas as palavras oxítonas terminadas em ol em português têm a vogal tônica aberta, lençol, terçol, futebol. Tinha que ser gol, né? Se gol mantém a vogal fechada é porque não é palavra portuguesa, é gol, né? E o plural gols ou gols é legitimado. Neologismo é uma palavra inventada ou com sentido novo. Os campeões de neologismo no Brasil são o Castro Alves e o Uduvaldo Cosi. Poucos neologismos de Lopes conseguiram alguma aceitação, como protofonia, overture, convescote, piquenique. A maioria foi rejeitada. Cenisíforo, chofer, feshmana, matinê, feshmana, demostasia, operinsurreição, greve, ludâmbulo, turista, lucivelo, abajur. Mas no futebol, Cosi foi mais feliz com seus neologismos: escanteio, corner, zagueiro, back, impedimento, offside, falta, foul, penalidade máxima, pênalti, pena que tento, gol, e arqueiro, goalkeeper, tenham tido pouca aceitação. José Augusto Carvalho, que é mestre linguista pela Unicamp, doutor em letras pela USP e professor aposentado pela Universidade Federal do Espírito Santo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.